Continuando, pessoal, aí no slide 46, iatrogenia do silêncio. Quanta iatrogenia, né, pessoal? Iatrogenia do silêncio, que decorre da dificuldade de ouvir adequadamente o paciente e sua família. É uma questão bem complexa. A dificuldade de ouvir adequadamente o paciente e sua família. É aquela situação, o médico está ali, né, está atendendo o paciente, chega ali o cliente idoso, seu Pacheco vem apresentar as queixas dele. Algumas vezes o médico não ouve, ele, por N motivos, pessoal, que não vale citar, mas muitas das vezes ele não ouve a queixa do seu Pacheco. Por exemplo, estou com a visão embaralhada, estou magrinho, estou com zumbido, né? Estou com a ferida no dedo que não sara, que não cicatriza. Então, assim, muitas das vezes é feito um diagnóstico sobre o paciente por aquilo que às vezes vê sem ter, ou se observa sem ter investigado. Então é importante essa investigação. Isso na unidade da saúde da família funciona bastante, porque geralmente o agente comunitário de saúde, ele sabe o que acontece e como que aquele paciente aquele cliente é. Então ele geralmente passa para a equipe de saúde a situação. Então já tem ali todo um tratamento, toda uma abordagem sobre aquela situação daquele paciente. Então é importante que o médico observe a história pregressa do paciente, ou seja, aquilo que ele traz de carga, né? O seu comportamento. Às vezes o médico tem dificuldade de ouvir o que aquele paciente quer dizer, né? E julgar as suas queixas ou também ouvir a família. Isso é importante para evitar essa iatrogenia do silêncio. O subdiagnóstico já entra também o que nós acabamos de falar, pela tendência a atribuir todas as queixas apresentadas pelo idoso ao fenômeno da idade, o que pode resultar grave erro, sim, pessoal. Algumas vezes a gente vira e fala bem assim, seu Antônio sempre queixa de dor de cabeça por causa da velhice, ou porque ele tem comportamento hipocondríaco, né, que é o comportamento da pessoa que é poliqueixosa. Assim, às vezes a gente atribui as queixas realmente à idade. Por que não começamos a pensar que a pessoa tenha uma idade mais elevada, mas que ela também consiga viver bem e que aquela queixa não esteja relacionada aos anos que ele tem? Devemos dar atenção e ouvir as queixas dos nossos idosos. A cascata propedêutica, que se diz o quê? Em que a solicitação de exames é feita de forma desnecessária, extensiva, sem indicação precisa. Acontece, né, pessoal? Às vezes o paciente vai no médico, o médico pede ali aquela bateria de exames, alguns exames, né, podem vir a ser desnecessários e extensivos. Acontece muito de às vezes pedir um exame que não vai resolver muito para aquele paciente, na situação que ele está ali, já não tem muito necessidade, não vai se descobrir alguma coisa, vai resolver. Então tem paciente, por exemplo, o paciente está com a hérnia, ele tem 87 anos, ele tem uma hérnia. Eu vou encaminhar ele para especialista para fazer exames para ver como é que vai fazer com essa hérnia. Um paciente de 80 e tantos anos já está debilitado em processo de senilidade, ele tem condição de fazer uma cirurgia sobre a hérnia? Então tem umas questões que nós devemos estar observando. A distanásia também entra na questão da iatrogenia, que caracteriza pelo prolongamento artificial da vida sem perspectiva de reversibilidade, com o sofrimento para o paciente e sua família, né? Entre muitas questões que nós estamos vivendo agora, né? Que é o uso de aparelho de respirador. Então, assim, eu prefiro nesse momento a gente não abordar tanto, mas tem essa questão, né? A prescrição de intervenções fúteis ou sem comprovação científica que impõem ao paciente risco desnecessário. Então, assim, o que é prescrito para aquele paciente? Qual que é a orientação? Vai resolver? É necessário? Ou é para encher linguiça, desculpa a palavra? Então, nós temos que estar aí ajudando a observar, a orientar nossos clientes sobre isso. E a iatrogenia do excesso da intervenção e reabilitadoras. Pessoal, lembrando que essas questões de cascata propedêutica e iatrogenia do silêncio, subdiagnóstico, nós temos que pensar na parte ética.
um técnico de enfermagem, ele não pode desfazer uma prescrição médica. Então, se você viu que o colega médico fez uma prescrição, uma orientação que você, como técnico de enfermagem, acha que não condiz, o que você vai fazer? Orientar esse cliente a procurar a segunda opinião de um outro médico. Entendeu? Não vai falar, o doutor tá errado, o doutor tá doido de escrever isso. Então tenham bastante cuidado, cada um no seu quadrado. Oriente a família a procurar a intervenção, a avaliação do especialista, né? Tenham muito cuidado também com essa questão de clínico passar medicamento de especialista. E especialista é especialista, então oriente essa família a procurar ajuda de outro profissional, a uma segunda informação, a uma segunda opinião sobre o caso daquele paciente, do seu cliente. Iatrogenia de excesso de intervenção e reabilitadoras. O excesso da equipe interdisciplinar pode trazer consequências desfavoráveis ao paciente, assim como faz a polifarmácia. Sim, é importante também saber se o paciente quer, né, pessoal? Se ele tem um cognitivo preservado, ele quer receber esse atendimento? Porque às vezes você vai estar causando mal para ele, né? E ir contra o que é o desejo dele. Nós temos casos de idosos que simplesmente que têm um cognitivo preservado, que simplesmente dizem que não tomar a vacina da gripe, porque não querem. Você vai obrigar, se ele tem um cognitivo preservado, tem a capacidade de decisão preservada? Então devemos estar observando essas questões. Continuando. Pessoal, a aula em casa é assim, viu? Passa um, grita, passa o outro, grita, e aí nós vamos aí tentando fazer, porque não tem um ambiente adequado, é tudo no improviso, mas espero estar contribuindo com vocês aí. Vem uma criança correndo e aí nós vamos. Incontinência urinária e fecal. Vamos falar um pouquinho de incontinência, pessoal? Slide 47, né, abordando aí os 5 Is, né, imobilidade, insuficiência cognitiva, instabilidade de quedas, incontinência, que estão todas relacionadas na iatrogenia. Incontinência urinária e fecal. Alguns livros trazem aí a incontinência urinária apenas, mas é a incontinência urinária e fecal. Só um minuto. A incontinência, como o próprio nome já diz, refere-se à incapacidade de segurar a urina, incontinência urinária, ou os gases e fezes, que é o que? A incontinência fecal, por vontade própria. Então, quando que eu tenho incontinência urinária ou fecal? Quando eu tenho a incapacidade de segurar esse processo de eliminação. Por exemplo, hoje, né, nós adultos temos os esfíncteres anais e uretrais preservados, está tudo bem. Tem algumas patologias que vêm a desenvolver a dificuldade desses esfíncteres de trabalhar, né? E, por exemplo, pessoas que têm câncer de próstata têm essas alterações. Então, quando se diz que é uma incontinência, a perda de urina ou a perda de fezes de forma involuntária, pessoal, que causa grande impacto na qualidade de vida das pessoas, tanto das pessoas idosas como das pessoas adultas. Qualquer pessoa que vem desenvolver uma incontinência urinária ou fecal tende a ter um constrangimento. Apesar da possibilidade de acontecer em qualquer faixa etária, a ocorrência dessa incontinência urinária aumenta com o decorrer da idade. Quanto mais a pessoa tem aumentos dos anos, maior a probabilidade de ter-se aí uma incontinência relacionada ao período de tempo. Mulheres, por exemplo, que tiveram vários partos normais, tendem a ter maior acometimento, maior número de ocorrências de incontinência urinária. Estatisticamente, é mais favorável a ter essa incontinência urinária. Calcula-se que 8 a 34% das pessoas acima de 65 anos possuem algum grau de incontinência urinária, sendo que em casos de repouso esse número é de 50% dos pacientes. Por isso que tem na casa de repouso, muitas às vezes a pessoa que não está acostumada chega e fala assim: ah, mas eu não aguento ir lá no asilo, eu não aguento ir lá no abrigo de idosos, porque eu chego lá, tá um cheiro de urina, tá um mau cheiro de urina. Então, assim, tem essas questões. Então, se você observa, por exemplo, numa casa de idosos, você chega muitas vezes, você senta ali naquele sofá, você consegue sentir o cheiro daquela urina, porque ele às vezes perde, por exemplo, ele vai espirrar.
Acontece muito com mulheres que tiveram vários partos normais. Ela vai espirrar, ela não consegue segurar, a musculatura não consegue segurar a urina, e ali tem uma incontinência, ela perde a certa quantidade de urina. E se for de fezes, quantidade fecal. Pode ocorrer em diferentes faixas etárias e por diferentes causas, mas tende a aumentar progressivamente com a idade, acometendo principalmente as mulheres. Espera lá no quarto, Denise. Como eu já havia mencionado, pessoal, quais são os prejuízos? É muito complicado a pessoa começar a apresentar esses sintomas, causa um constrangimento social muito grande. Até coloquei essa foto aqui de uma idosa bem triste, porque causa um problema social, sim. Quais são os prejuízos? Ambas as incontinências podem provocar impactos significativos na vida do indivíduo e daqueles que estão ali ao seu redor, cuidadores, familiares, devido ao significativo constrangimento que causam. Por quê? Não é só um constrangimento que a pessoa causa para si, sente em si, mas sim também com os outros. Eu expliquei para vocês agora há pouco a questão do sofá. Às vezes a pessoa começa a apresentar uma incontinência urinária ou fecal e ele começa a usar o mesmo sofá dos familiares junto e de repente começa a ter essa perda da urina. E ali os familiares e cuidadores ficam constrangidos, né? Mas como vou chegar nesse paciente, nesse cliente? Como que eu vou abordar isso? Então nós temos que ter cuidado, porque causa um constrangimento social, uma tristeza, essa insuficiência, essa incapacidade de segurar ali a urina. O que devemos observar? Como que essa incontinência acontece? Como que eu tenho observado que esse idoso está perdendo urina? É diária? É esporádica? Porque, por exemplo, se é esporádica, pessoal, pode estar associada à infecção urinária, que são as UTIs, né? UTUs, né? ITUs, que é infecção do trato urinário. Ocorre quando tosse, que pode ser incontinência ao esforço, quando sorri ou quando aperta a barriga. A pessoa idosa sente vontade, mas não consegue chegar a tempo no banheiro. Essa questão acontece muito com pessoas que têm problema de próstata. A pessoa tem vontade de ir, né? Às vezes não consegue chegar ao banheiro. Ou às vezes vai ao banheiro, tem vontade de urinar, né? De fazer o processo de micção, mas não consegue fazer. Ele fica ali forçando e não consegue eliminar a urina. Tem dificuldade de tirar a roupa para urinar? Porque questões cognitivas e de mobilidade causam a dificuldade de tirar a roupa e muitas das vezes ele vem ali a fazer xixi ali, né, a urinar ali na própria roupa. Aí a foto mostrando aí a idosa chegando pertinho do banheiro, né, na porta de entrada do banheiro feminino, e ela não consegue chegar a entrar ao banheiro. Se ela entrar ao banheiro, ela faz ali a eliminação da urina ali na porta do banheiro. A urina sai em grande volume ou fica pingando na roupa? O idoso tem dificuldade em chegar ao banheiro? A perda da urina ou fezes ocorre só de dia ou só à noite? Né? Só à noite. Então são questões que nós devemos observar. Pessoal, estamos finalizando a nossa quarta aula. Espero que tenha contribuído com o conhecimento de vocês. Vou estar postando a atividade geradora de aprendizagem, façam, realizem, né? Se vocês tiverem alguma dúvida quanto ao conteúdo ministrado, me chame no PV, que estarei respondendo as suas perguntas, ou se necessário até estarei abordando essas perguntas na nossa próxima videoaula. E espero que vocês estejam aí todos bem guardadinhos em casa, com muita saúde, né? E proteção com a família. Tenham todos um restante de semana aí abençoado e até mais.